Veja bem, todo mundo acusando aí o Maduro e o chavismo pela miséria da Venezuela e pelo êxito lá de 6 milhões de pessoas, uma coisa terrível, dramática. Né? Mas quando você pega isso, quando você pega Cuba mesmo, você não leva em conta um fator fundamental, digamos, para essa crise humanitária, que é o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Hoje eu tracei, depois eu peço para trazer aí o link da matéria, um histórico do que foi o chavismo. Eu estive lá em 95, 96, para um documentário para a TV Bandeirantes. Você tinha tido uma crise bancária terrível lá, que consumiu 4 ou 5% do PIB. Uma crise terrível. Eu conversei com o ministro do Planejamento lá, que era um cara até que parecia um cara sólido tecnicamente, tudo aí, mas a influência das grandes famílias lá, herança ainda dos tempos de petróleo abundante, tudo ali, era terrível. Era terrível. E, na época, começava a surgir um oficial do Exército aí, que era o Chaves. Até foi interessante que a equipe precisava fazer uma externa e sugerindo o Chaves. Eu nem fui. E o que se falava? A gente conversava na academia, especialistas, ninguém levava o Chaves a sério. Mas era o único que fazia um discurso pesado contra os abusos. Ele assume o poder. O que ele faz? Ele pega começa a fazer primeiro políticas distributivistas, que não tinha antes. Faz políticas sociais. E passa a usar o petróleo como uma forma de complementação do orçamento. Até aí tudo bem. O que ele não faz? Ele não prepara a economia venezuelana para um processo de industrialização ou de menor dependência do petróleo. Então, o que ele faz lá, e daí entra o segundo tempo do jogo, terrível, que ele faz algo que era a ambição aqui do bolsonarismo, que ele coopta os militares, coloca em cargos-chave, prefeituras, na União, pega a PDVSA, faz um loteamento terrível na PDVSA, que era a central até a Petrobras venezuelana, lá, e vai mantendo o regime em cima disso até que vem a crise das commodities, 2014 e 15. Cai o preço do petróleo, cai o preço das commodities, algo que afeta a Dilma aqui. Parte aí da crise da Dilma foi isso, foi uma queda externa de preços de commodities, que o pessoal atribui, a economia caiu, nem digo o pacote Joaquim Levy, isso é outra coisa, mas a economia caiu em 2014 por culpa de erros da Dilma, não. Foi queda das commodities. Né? E quando você chega na Venezuela, veio a queda de commodities também, e eles não tinham, no período de abundância, constituído nenhum fundo, um fundo que pudesse servir de contrapeso, um fundo soberano que pudesse garantir quando houvesse queda de preço do petróleo. Até aí, tudo bem. Você tem uma crise que se instala em 2014, 2015, você tem 3 milhões de pessoas que saem do país, e daí vem o bloqueio americano. A grande crise humanitária lá vem do bloqueio americano. Em 2017, eles proíbem, acabam com compra de petróleo da PDVSA, proíbem negociação da dívida da Venezuela com bancos, e depois, com o tempo, tiram as reservas cambiais da Venezuela. A Venezuela não tinha recursos sequer para a compra de medicamentos ou de equipamentos básicos para a exploração do petróleo. Então, aí sim, que daí explode aí o êxodo dos venezuelanos aí por conta dessa ação americana, que é muito típica disso. É muito típica. Você pega Cuba, é a mesma coisa. Você joga um baita bloqueio lá, esse regime não dá certo porque é o regime que não respeita o mercado. Não, é bloqueio. Eu estive em Cuba um ano, 2 aí, um grupo de músicos aí que vai pegar a música cubana, que continua muito boa. E você tinha hotéis lá de Cuba explorados por redes da Espanha, por redes da França. O que acontece? Entra o Trump e fala... Isso no curto espaço de tempo em que o Obama lá
flexibilizou um pouco o bloqueio. Entra o Trump, todo mundo se afasta de novo. Então, digamos, você tem erros fundamentais, não estamos defendendo aqui o Chaves e o Maduro, e é importante entender o seguinte, essa história do Lula com o Chaves, eu acompanhei bem de perto, na época, eu conversava muito com o Marco Aurélio Garcia, que era o homem da área latino-americana do Lula. O Lula tinha ojeriza pelo Chaves, pelo estilo Chaves de governar. Ele mantinha próximo, por quê? Porque era uma maneira de manter o equilíbrio aqui na América Latina. Admirava muito o Morales lá na Bolívia, mas o Chaves não. Então, digamos, o Chaves, o modelo que ele faz é um modelo daquele populismo raso, efetivamente, com cooptação de militares, fazendo as milícias, tudo que o Eduardo Bolsonaro sonhava. Quando começa o governo Bolsonaro, tem um Twitter aí do Eduardo Bolsonaro falando, não, nós vamos aqui, não ficamos dependendo aqui de hierarquia, de forças armadas, vamos fazer que nem na Venezuela, mas do lado do bem. Então, não há defesa aqui de Chaves e de Maduro. Mas a grande tragédia humanitária veio dos Estados Unidos. Tá? Esse é o ponto.